Você sabia que a maioria dos dados coletados pelas empresas não são utilizados ou são muitas vezes esquecidos, seja num backup, em um servidor ou até mesmo na mesa do seu colaborador? Esses são os famosos Dark Data. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse tema e principalmente o impacto da segurança ou da insegurança desse tipo de dado no seu negócio. Meu nome é Guilherme Tavares e eu te convido para assistir conosco mais um episódio da segunda temporada do Desvendados. Desvendados. Bom, pessoal, Marilena Cancelheiro, junto com o Guilherme, a gente vai falar então sobre esse fato, né? Uma realidade, existe em todas as empresas, mas não é tão óbvio assim, e muitas vezes está lá esquecido de verdade, né? Os dados esquecidos e o problema está esquecido também. Quais são os impactos de ter um acúmulo de dados guardados por muito tempo, por muitos anos, dentro da perspectiva de risco que isso impacta no negócio, das leis de LGPD, e quem sabe de oportunidade? Pode ter alguma vantagem de existir esse banco de dados lá e a gente pode usufruir de alguma forma desses benefícios também? É sobre isso que a gente vai falar hoje no episódio Desvendados. E para nos ajudar a responder as perguntas que envolvem Dark Data, a gente trouxe aqui dois especialistas. Newton Ueda, que é gerente de dados. Bem-vindo, Newton. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E também, junto com o Newton, a Carolina Margonari. A Carolina é analista de privacidade e especialista em proteção de dados. Bem-vinda, Carol. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigada. E quem nos acompanha sabe que eu adoro começar o episódio com uma pólvora bem quente. Eu não começo com um tema simples, não. Mas no dia de hoje, a gente vai precisar começar com algo mais básico. Porque o termo Dark Data não é conhecido por todo mundo. Então eu queria que vocês explicassem um pouco para o nosso telespectador sobre o que é isso. Afinal, o que é Dark Data? Acho que do ponto de vista geral, né, dados escuros, né, são basicamente dados que ficam ali armazenados que não estão sendo utilizados para nada, né, no final do dia. Falar que tem Big Data dentro das empresas é uma terminologia que já acontece há muitos anos, mas de fato não é Big Data, né? São dados que estão sendo ali armazenados e não estão sendo utilizados para nada, né, no final do dia, e muitas vezes gerando custos desnecessários para a empresa, né, em termos de armazenamento, gestão, toda a parte de storage desses dados dentro dessas plataformas, né? Legal. E no viés mais jurídico? Exatamente. O que acontece, e é muito comum dentro de empresas, existe um banco de dados onde ninguém sabe o que tem ali dentro, né? Que a gente chama de dados obscuros. E as pessoas sabem que esse banco de dados existe, mas ele acaba ficando de lado e a empresa segue a atividade diariamente sem ter a mínima noção do que tem ali dentro, né? E focando muito nessa parte jurídica, tem muita implicação de riscos, né? Quando a gente tem um banco de dados desses que a gente não tem a mínima ideia o que tem ali dentro. A famosa caixa de Pandora. Legal. E aí a gente entende, então, que o dado obscuro é aquele dado quase largado, né? Ele foi coletado, não tem necessidade. Quase não, tá totalmente largado. Não sei por que eu coletei, como você trouxe, o EDA, e como você trouxe, ele pode conter riscos sérios para a empresa. Mas como que eu identifico isso quando eu começo a olhar para os bastidores, né, mesmo da empresa? Como que eu percebo que há esse tipo de dado? Porque no final do dia todas as empresas possuem. Legal. Né? Mas Exato. onde eles estão? Onde eu começo a achar Sim. ou sentir cheiro desses dados obscuros? Boa. Eu vou responder mais do ponto de vista técnico, né, que é mais a minha especialidade, mas dentro dessa realidade hoje, quando a gente vê esse ecossistema de dados dentro da organização, ferramentas de governança e de catálogo de dados são fundamentais para trazer visibilidade de fato do que tem dentro dessas plataformas, né? Tanto do ponto de vista transacional, de aplicações, né, sistemas como SAP, como Salesforce, como Oracle, e também do ponto de vista analítico, né? Então, uma vez que eu tiro o dado dessas plataformas, né, transacionais da empresa e levo para um outro ambiente analítico, uma plataforma de catálogo é fundamental para você conseguir fazer uma gestão, né, do seu ecossistema que você tem dentro da sua empresa e falar até para o time jurídico, olha, hoje a gente tem tal volume de informação armazenado, de tais sistemas, tais assets. Então, um catálogo de dados nesse momento é importantíssimo.
E a gente sabe que muitas empresas ainda cometem esse erro de deixar a governança de dados para o final, quando na verdade ela deveria ser inerente ao processo, né, de construção desse processo, né? Então, acho que ferramentas de governança cada vez mais vão ser importantes no final do dia. No episódio anterior, a gente falou bastante sobre a LGPD Sim. e o impacto e o risco de um vazamento, principalmente o que fazer no pós-vazamento. Sim. E eu imagino que o catálogo de dados é uma das soluções, visto que se eu sei que há um vazamento, eu sei a origem e traquear o dado desde a sua raiz para saber aonde eu preciso trazer algum tipo de contingência. Como é que você enxerga isso hoje, entendendo Dark Data? Então, do meu lado, o que eu tenho visto muito na prática? Tem empresas que têm ciência desse Dark Data e tem empresas que não têm a mínima ideia, né? Então, como tudo começa? Com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, todas as empresas, elas são obrigadas, né, a se adequarem às diretrizes da lei. Então, quando a gente inicia esse projeto de adequação, a gente inicia as atividades, as construções de processos, a gente acaba descobrindo muitas coisas, né? E dentre essas coisas, a gente tem essa questão desse banco de dados, onde está ali parado, e muitas vezes a gente escuta, não tem a mínima ideia o que tem lá. Então, por isso que é muito importante essa adequação à lei, porque na hora que a gente vai estar ali fazendo a investigação interna, a gente consegue entender e a gente faz uma fotografia daquele banco de dados, e com uma fotografia daquele banco de dados a gente consegue aplicar as medidas técnicas que ele mencionou para evitar esse caso de incidente, esse risco de qualquer ataque cibernético, para criar uma estrutura ali, um processo, até para garantir a segurança desses dados, né? Carolina, e nesse caso, quando você trouxe, né, a LGPD como talvez o pontapé inicial, né? Eu tomo a lei como o início desse processo e a adequação à lei já naturalmente vai me fazer essa fotografia e identificar os dados que eu possivelmente não estou utilizando. Identifiquei esses dados, qual é o risco que está implícito, e eu falo assim, tá, mas deixa ali, esquece, eu não estou usando mesmo, está consumindo lá um armazenamento, mas não é prioridade agora, deixa eu preocupar com a inteligência artificial, com o dado que eu preciso, com o dado que eu quero, com melhorar o dado que eu vou usar para o meu negócio, mas esse que está esquecido, já coletei, já gastei com ele, deixa ele aí. O que isso significa em termos de risco? Tomar essa decisão de não olhar para isso com essa intencionalidade e resolver esse problema. Tá. O primeiro risco que eu posso dizer aqui é que você não vai estar respeitando uma lei nacional. E além da LGPD, a gente também tem a Constituição Federal, que recentemente incluiu a proteção de dados como direito básico ali no artigo 5º. Então, a gente tem duas legislações que não estão sendo respeitadas. Porque o que acontece? Qual que é a dinâmica? Quando a gente tem um banco de dados com dados obscuros que não estão sendo utilizados, não tem uma finalidade ali definida, fere totalmente a LGPD. Por quê? Porque quando a gente está ali, o agente de tratamento está ali processando o dado, ele precisa ter uma finalidade definida. É o primeiro princípio da lei. E os princípios eu gosto de brincar que eles são a base, a construção de qualquer processo, quando a gente estiver realizando o processamento de dados. Eu comparo muito com uma casa, com um alicerce. Então, o primeiro princípio ali da lei é a finalidade. Então, se eu não tenho uma finalidade para aqueles dados, esquece, eu não vou estar em compliance com a lei, e aí eu tenho riscos de tanto sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né? Como eventualmente alguma outra questão jurídica que pode acontecer utilizando tanto a LGPD quanto a Constituição como justificativa ali, né? Para a gente ter algum litígio. Enfim, o risco é extremamente alto. Legal. Eu quero trazer agora essa visão de risco já para ti, Ueda, já que você tem uma especialidade mais técnica e parte dos nossos ouvintes também tem as suas carreiras técnicas por trás. Segundo estudos, cerca de 20 a 30% dos dados que as empresas coletam são realmente ativos. E outros estudos dizem que na faixa de 55% dos dados são dados obscuros, na grande maioria das empresas. Qual que é o impacto ou risco no seu ponto de vista, visto principalmente o Big Data, que foi um tema que você trouxe na sua abertura, entendendo replicação, virtualização de dados, o quanto a empresa hoje tem risco transitando
Big Data para Big Data de backup ou Big Data para Big Data para análise dentro desse ambiente hoje mais de back-office? Sim. Olha, tem alguns pontos muito interessantes nesse assunto, que é o seguinte, né? Primeiro, né? No começo, quando toda essa nova era de dados estava começando, né? A gente estava vislumbrando um poder de processamento muito alto. E aí, o principal pensamento era, beleza, se eu posso processar tudo, traz tudo. Só que, finalmente, né, a gente chegou numa fase agora da história que as empresas estão entendendo que só armazenar o dado não faz sentido. Né? Não é bonito, não é mais sexy você chegar numa conferência e falar, eu tenho 50 terabytes de dados armazenados. Né? E acho que assim, o risco principal quando a gente enxerga esse cenário é, cara, primeiro, você está armazenando dados que você não está utilizando. Ele só está ali no seu data lake, no seu lake house armazenados, e você não está gerando valor efetivo para a empresa com esses dados ali. E uma outra coisa, um ponto interessante que eu queria abordar é que as áreas de negócio que efetivamente deveriam ser beneficiadas com esses dados, elas sequer sabem que esse dado existe, né? Então eu vou te dar um exemplo, né? Obviamente, por conta desse histórico mais técnico, quando você abre um banco de dados, né, um banco de dados no final ele é composto por tabelas, né, tabelas de assuntos e domínios diferentes. Então, eu posso ter uma tabela de vendas, eu posso ter uma tabela de clientes, cadastro de produtos, cadastro de loja. Quando você junta tudo isso, aí gera-se um modelo de dados, né? E o ponto principal quando a gente entra nesse aspecto é, cara, peraí, eu consigo gerar muita informação em cima disso. Mas a pessoa que deveria estar sendo beneficiada, ela não está. E muitas vezes porque o dado ele não está chegando para essa pessoa. Então o fato de muitas vezes não estar chegando é de não estar gerando valor. O risco que eu vejo é, cara, eu não estou de fato cumprindo com o meu papel de ser um provedor de dados para a empresa e de fato conseguir tornar ela, né, mais data-driven. É muito bonito falar que você é data-driven, mas de fato a gente sabe que é muito diferente na realidade. E o ponto principal o risco cara, passa ano, o seu volume de storage vai aumentando, você vai pagando mais armazenamento e de fato você não está gerando valor. E aí, no final do ano, né, vira o ano fiscal, você tem ali metas, né, de diminuição de custo e muitas vezes você não sabe para onde olhar. Então, acho que tem o risco financeiro, né, de você estar gastando muito dinheiro de forma desnecessária para estar armazenando esse dado, e tem também o risco de você também não estar gerando valor efetivamente para o negócio, né? E acho que assim, antes de qualquer coisa, o ponto principal é entender o porquê que você está fazendo isso, né? Não é só, beleza, a gente tem o SAP, vamos trazer todas as tabelas do SAP para dentro de uma plataforma de dados, né? E deixar lá parado. Sendo que, na verdade, você deveria primeiro entender qual que é a demanda, qual que é a necessidade e, né, conseguir traduzir isso para o teu cliente primeiro e falar, é isso que você precisa? Beleza, vamos trabalhar em cima dessa necessidade. Nesses papéis, né? Você falou do usuário, de quem usa o dado, de quem demanda e de quem está armazenando, né? E você falou, nem sempre tem aqui uma comunicação, né? Uma comunicação. Como que a gente define um pouco melhor os papéis e responsabilidades aqui sobre ter ou não ter, né? Criar ou não criar esse dark data, né? É responsabilidade muito mais de uma área técnica de levantar a mão e mostrar que existe um volume armazenado e isso gera impacto em riscos, em custos, em segurança. É muito mais uma responsabilidade de negócio, assim, vamos limpar os dados que a gente tem, porque o que eu tenho não está sendo utilizado ou não é o que eu preciso, é um dado desatualizado, preciso atualizar. Como que isso está sendo visto e calibrado dentro das empresas do ponto de vista de papéis e responsabilidades? Legal. Eu falo que hoje, né, assim, ainda bem que a área de dados ela está cada vez mais sendo vista como de fato uma área estratégica dentro da empresa, e não mais uma área de serviço ou de operação. Excelente. E o que acontece, né? É sim papel de uma área de dados levantar a mão e expor isso para o negócio. Porque, de novo, a gente não é tirador de pedido, né? A gente precisa de fato levantar a mão e falar, ó, business, tem aqui um volume de dados que a gente não está armazenando e a gente está pagando dinheiro para armazenar esse dado. Está sendo utilizado de fato? Não, não está sendo. Podemos fazer a exclusão desses dados? Legal. Formaliza isso para mim,
né, deixa ali documentado e a gente vai proceder. Porque a gente está falando aqui de um cenário que a gente pode estar falando de R$1 milhão, 2 milhões de reais fácil de armazenamento em nuvem, né? Tudo bem, armazenamento em nuvem é barato? É, mas vamos otimizar o investimento, né? E assim, falando desse cenário, qual que é a minha visão e o que eu tenho visto cada vez mais nas empresas, né? Algumas, obviamente, mais maduras, outras mais engatinhando, né, em estágio de amadurecimento, que é áreas técnicas e áreas de negócio trabalhando juntas. No mesmo time, como uma squad, e tem um engenheiro de dados, tem um analista de marketing, tem um cara que faz o dashboard, tem alguém que faz o teste. Essas pessoas trabalhando juntas e integradas. Quando você coloca todo mundo para trabalhar junto no mesmo objetivo, esse é o tipo de coisa que acontece, de esse time trabalhar integrado e beneficiar principalmente a empresa, né, com o valor dos dados. Vou fazer um bate-bola para a Carol aqui da resposta Claro. Do Newton. Pego esses dados que não são mais utilizados e jogo fora? O que acontece? Como é que entra a lei de proteção de dados aqui? Perfeito. Então, é bem interessante o ponto que ele trouxe, porque esses bancos de dados, dependendo ali do cenário da empresa, muitas vezes eles estão literalmente esquecidos, são heranças. Então, às vezes, não é nem de má fé, mas é que as coisas foram fluindo e aquilo ficou para trás e ninguém... Sem consentimentos. Ou sem tempo para ver, ou o negócio foi crescendo, o que acontece muito em startups, essas coisas, as coisas vão acontecendo muito rápida. Fusões, aquisições. Exatamente. Então, muita coisa acontece. Então, nem sempre acontece de má fé. Então, esse ponto que ele trouxe é muito interessante, porque se aproveita, tem um conhecimento ali do que tem naquele banco de dados, se aproveita o que precisa ser aproveitado, e respondendo a sua pergunta, o que não precisa ser aproveitado quando a gente fala de dado pessoal, que eu acho que isso também é um outro ponto muito interessante da gente bater aqui na tecla, porque a gente tem dados e dados pessoal. Para a LGPD, o que vai ter proteção é o dado pessoal. Tá? Então, se a gente está dentro de um banco de dados onde existem dados pessoais, e aí sim a gente tem que pensar no ciclo de vida desses dados, que é uma outra questão que a LGPD trouxe aqui pra gente, que todo dado, igual a vida, tem que ter um começo, um meio e um fim. Então todo tratamento tem que ter isso. Então, pegando um exemplo aqui, o gancho dele, se a gente viu que ali naquele banco de dados tem um dado pessoal, não tem mais finalidade para ele, o time de negócio, todo mundo analisou, não tem sentido pra gente, e eu não tenho nenhuma outra legislação que faça eu segurar esses dados, que eu preciso manter esses dados, eles precisam ser descartados de acordo com a LGPD. E o descarte também é muito importante a gente prestar atenção, porque ele precisa ser extremamente seguro. Então não adianta eu jogar, se for um papel, algo físico, pegar num saco de lixo e só jogar na rua, não é um tipo de descarte seguro. E se ele for também num ambiente digital, não adianta eu jogar só na lixeira e deixar a lixeira ali... arrastar para a lixeira e deixar a lixeira ali, o documento ali. Então, são pequenos cuidados que a gente precisa ter. É um ponto interessante, só Sim, fica à vontade. complementando do ponto de vista técnico. É muito interessante isso que ela falou, porque a maioria das plataformas de dados que existem hoje já trazem essa funcionalidade nativa. Que o próprio cloud provider, como Microsoft, AWS e Google, o que eles fazem? Na hora que você vai criar o volume de armazenamento do storage, você já faz a configuração do tempo padrão de retenção desses dados. Então, por exemplo, olha, depois de 1 ano que esse dado está armazenado, você tem 2 opções. Ou você exclui, ou você joga para uma camada de armazenamento mais barata, que eles chamam de cold area. Então, basicamente, é uma zona fria, onde provavelmente esse dado ele vai ser pouco acessado, mas ele pode ser acessado. Só que num tempo de disponibilidade menor do que na área quente. Ele não é um pré-dark data? Exato. Exato. Você quer ver um exemplo disso? Você tem internet banking? Sim. Com certeza, né? Sabe o motivo do porquê a maioria dos internet bankings disponibiliza o dado do extrato bancário só dos últimos 30 dias? Porque a maioria vai para a área... O restante vai para cold area. Exato. E aí o que acontece? Beleza, você quer acima de 30 dias? Preenche esse formulário, uma área vai te mandar um formulário com um PDF e um documento. Por que existe isso? Porque é muito mais barato você armazenar o dado nessa área fria do que você deixar disponível para o cliente a hora que ele quiser.
porque ele não vai querer. Sim. Entendeu? Então, provavelmente os bancos já fazem esse estudo de falar, cara, 30 dias, 60 dias é um tempo ok, então eu já vou deixar ali disponível para o cliente imediatamente. Passou esse período, automaticamente eu faço a transição. Isso já acontece, inclusive depois de um tempo é possível configurar a exclusão definitiva. Nilton, então a gente está falando que dentro de uma estratégia de dados já deve ser previsto, De planejado, alguma maneira. que exista já mecanismos para que se evite a construção de um dark data. Sim. A gente está falando muito mais de uma herança, de uma onda mais de coleta, Sim. né? Volume é a minha moeda, para um momento em que a gente já olha para uma qualidade e eu já tenho como fazer um trabalho muito mais inteligente no sentido de evitar esses bancos de dados esquecidos. Sim. É muito boa a sua percepção, Mari, porque quando a gente olha daqui para frente, a gente consegue trabalhar políticas que vão olhar para aquilo que eu estou coletando a partir de agora. Sim. Mas a gente começou a falar que Dark Data são aqueles dados escondidos, que muitas vezes estão num legado, que muitas vezes eu nem sei que existem. Exato. Né? E sobre esses, como eu trabalho a parte da tecnologia para realmente excluí-los da melhor maneira? Porque da mesma forma que existem parametrizações que me fazem excluir um dado de uma maneira permanente, também existe o recovery, que é o resgatar aquilo. Então, nada me garante que um colaborador foi lá, excluiu, jogou na lixeira, colocou esvaziar a lixeira, mas depois, de uma maneira até ilícita, trouxe aquele dado de novo, extraiu para um pendrive ou para um HD externo, excluiu aquilo para de eterno, mas está ali o dado constante. Aí a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados traz as políticas, né, o framework, o que fazer. A tecnologia Exatamente. tem as suas políticas de segurança da informação também, mas como que eu consigo controlar isso de uma maneira até muitas vezes tecnológica para ter certeza, como executivo das empresas que não está muito no operacional, de que toda essa estratégia planejada está acontecendo end-to-end? Eu já trabalhei em algumas empresas que, assim, a política de dados era altíssima, né? E já tive experiência fora do Brasil trabalhando numa empresa na Alemanha que era muito impressionante. Primeiro, para eu abrir o computador, eu precisava colocar o meu crachá, eu já fiquei impressionado aí, e a minha digital. Eu não acreditei no primeiro dia que eu cheguei nessa empresa. E aí, qualquer coisa que eu fizesse no computador, e os softwares, assim, e de novo, são softwares impressionantes que conseguem mapear todo tipo de movimentação, alteração, manipulação de dado. Os arquivos em Excel, Word, PowerPoint que você utiliza já ficam tagueados com políticas, né, nível de privacidade do dado ou não, se é dado sensível, dado, enfim, estratégico, privilegiado. E assim, existem todas essas plataformas que conseguem disponibilizar essa visibilidade, tá? Então, assim, fora do Brasil, a região da Europa, eu acho que é muito mais presente de modo geral, porque nasceu lá, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Mas aqui no Brasil eu ainda vejo que tem uma caminhada nesse sentido, Sim. tá? É engraçado, porque eu acho que é muita parte cultural, assim. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo agora onde eu estudei muito a fundo, que, igual o exemplo que ele trouxe, na Europa eles estão um passo à frente porque culturalmente eles já têm um certo tipo de maturidade. Aqui não. Aqui no Brasil a gente tem muito. Não tem muita preocupação com o preventivo, né? Por isso que tem tanto advogado, por isso que os tribunais são né? Mais ou menos por aí a gente já consegue entender. É muito aquele negócio, quando der um problema, eu penso o que eu vou fazer. E aí, essa sacada da Lei Geral de Proteção de Dados, ela pega muito essa parte do preventivo. Então, a ideia é mitigação de riscos. Então, amarrando o que ele trouxe, que é maravilhoso ouvir isso quando a gente vê uma empresa com esse nível, que é o que acontece quando a gente trabalha o aculturamento da proteção de dados dentro da empresa. Além da gente unir os valores da proteção de dados com os valores da organização, quando a gente vai criando esses processos, são esses processos que ele trouxe. Então, utiliza um crachá, tem uma digital. Então, são diversos processos que a gente usa para o agente de tratamento garantir, igual o exemplo que você trouxe, evitar que
um determinado funcionário consiga ter um acesso ou consiga agir de má fé em relação a dados pessoais. Então, a gente cria todo um aculturamento, toda uma criação de processos para evitar esse tipo de situação que automaticamente a gente vai estar mitigando riscos. Você trouxe um ponto bem importante, Carolina, que é a questão da cultura. É, como que eu faço para um colaborador não sentir que está no meio de um reality show, sendo que eu tenho que colocar crachá digital, tudo aquilo que eu estou fazendo está indo para log, né? Como é que ele se sente no meio disso tudo, não estou sendo vigiado? Sim, o primeiro ponto é o que eu bato muito na tecla quando eu estou trabalhando esse tema, é introduzir o tema de uma maneira tranquila, que ele se torne orgânico dentro da empresa. Não criar aquele choque ou criar qualquer tipo de ameaça ou algo negativo, porque nós estamos lidando com seres humanos, né? E são os colaboradores, os funcionários ali, que representam a empresa. Então, eles são os pontos mais importantes, eles que precisam aderir a cultura da proteção de dados. Então, o que a gente consegue fazer? O primeiro ponto que eu acho super interessante, que é um início, a parte de comunicação, que ela vem de cima. Então, da alta direção do CEO, mostrando que eles aderiram ao tema, que eles entendem que o tema é importante internamente, né? Isso já é um primeiro passo. Então, o famoso top-down. A gente tendo esse tipo de validação, o segundo ponto, treinamentos. Então, fazerem as pessoas sentirem a importância do tema, o que é, trazer ali um pouquinho de conhecimento. Porque na prática, o que eu percebo, que as pessoas, elas entenderem, automaticamente, é uma coisa muito natural, no treinamento a gente vê isso muito claro. Elas já começam a traduzir para as atividades do dia a dia delas, opa, eu faço desse jeito, será que tá certo? Porque você falou isso, agora eu tô pensando naquela atividade que eu realizo. Então, é muito interessante como a coisa vai acontecendo naturalmente, para evitar esse tipo de choque ou qualquer situação que o funcionário se sinta coagido. Tem diversas formas que a gente consegue adotar e criar esse aculturamento internamente. É muito interessante. Concordo. Agora, trazendo um pouco para perspectiva de oportunidade. Sim. Dá para transformar um dark data num ativo estratégico? É possível ir lá e resgatar ainda esses dados? Existem casos reais que vocês já vivenciaram, presenciaram, em que a princípio era lixo, Sim. e de repente você olhou, sentou lá com a área de negócio, bateu um papo, falou assim, não, peraí, dá pra gente aproveitar e talvez não precisa capturar de novo, né? Porque Isso como, é ouro, né? como Isso é diamante, era isso que eu precisava, era isso que eu né? precisava, eu não sabia que existia, ou é só tratar, ele tá só bruto, eu preciso só de um tratamento e volto a usar. Existe esse caminho de volta também e não ser descarte? Sim, a resposta é com certeza e principalmente nesse momento agora. E aí, acho que essa conversa ela tá sendo muito interessante para mim também, porque conversando aqui com vocês eu vejo tudo tecnicamente, né? Mas aí, quando a gente traduz para o negócio, né, para a vida real, a coisa toma uma outra perspectiva, né? Mas sim, respondendo a pergunta, com certeza, principalmente nesse momento agora, onde a gente está vivendo essa era da inteligência artificial generativa. A gente sabe que, obviamente, inteligência artificial não é mágica, né? A gente precisa ter dados disponíveis para utilizar e treinar modelos, né? Seja modelos linguistas, né? Ou tradicionais. Então, principalmente em previsões, predições, usando inteligência artificial, esses dados são ouro, né? Porque eu tenho dados de comportamento, eu tenho dados de pontos que aconteceram ao longo da história que, oxa, peraí, esse cliente, em algum momento da vida dele, ele comprou tal produto. E se eu perder a visibilidade disso, eu não consigo depois, né, falar que esse cliente tem essa propensão de comprar esse produto de novo. E assim, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, tive a sorte, né, de trabalhar no primeiro ano de vida de um produto digital. E era muito engraçado, porque nesse primeiro ano, era assim, a gente tinha um volume de vendas pequeno. Como começa, né? E aí o negócio vai escalando. E aí, depois de 3 anos de vida, a gente conseguiu pegar bem o começo e as tendências que aconteciam. Então imagina, 3 anos de histórico, o volume de informação que a gente tem armazenado, isso é ouro para a área de negócio. Porque aí o cara sabe que, ó, eu saí do 0 e eu fui pro 1 milhão em 3 anos e aqui tá todo o comportamento transacional do cliente. Então, se uma vez você comprou alguma coisa comigo, eu sei. E aí,
o que que acontece? Eu posso chegar para você em algum momento e falar, oi, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala, né? Tô com uma promoção aqui. Faz sentido para você? Black Friday é isso. A Black Friday é um exemplo disso, na verdade. É um momento onde as empresas aproveitam para reaquecer aquele relacionamento antigo, sabe? Oi, sumido. Mas aí, Nilton, tem um risco gigantesco ali, que é esse dado não estar devidamente em Exato. conformidade. Aí agora eu vou jogar para minha amiga. Então, a gente precisa ter negócio Exato. técnico É e bom. jurídico falando aqui. Exatamente, é o Tinha que ter famoso uma pessoa de equilíbrio. marketing. Porque se eu aqui, né? coletei esse dado lá atrás sem consentimento, ou o dado é um dado pessoal que precisa estar Porque em se TI conformidade... acha o dado num banco, mostra para negócio, o negócio vê que é ouro, como eu trato esse dado sem consentimento ou sem tratamento para que ele realmente seja um ouro? É, né? porque assim, é muito legal, por isso que eu acho bacana quando o jurídico trabalha junto. Sim. Então, quando a ideia tá nascendo, ter alguém do jurídico junto só pra dar uma parada ali nas arestas pra ver. Porque, por exemplo, É isso. o que ele trouxe do dados obscuros é muito interessante, porque de fato ele pode ter muita coisa que a empresa pode aproveitar. Porque até então, antigamente, ninguém ligava muito para dados. E hoje em dia os dados estão super valorizados, né? Eles são importantes para tudo, principalmente questão de inovação de tecnologia, inteligência artificial, e assim vai. Então, quando tem alguém do jurídico na mesa ali sentando, ela pode conversar. Igual, por exemplo, traz para mim. Ai, Carolina, eu tô com um determinado banco de dados, a gente quer utilizar essas informações. Se eu analisar ali que não tem nenhum dado pessoal, eu falo, gente, sejam felizes, pode tocar, sucesso, tá? Aí, se tiver eventualmente dado pessoal, vamos alinhar as expectativas. Para que vocês precisam, como vocês precisam. Para a gente poder reconectar aquela relação daquele tratamento com o titular para tornar esse tratamento legal. Legal. Com as regras da LGPD. Se tiver todo mundo jogando dentro das regras da LGPD, a gente não vai ter problema nenhum. Se tivesse uma pessoa de marketing aqui na mesa agora, ia ser perfeito. Meu, Eu posso sentar nessa cadeira. por favor. Nós temos. Nossa, Ia ser, ia Nós ser perfeito. temos. Já fiquei com vontade aqui de puxar, mas acho que a gente não tem tempo pra É, isso. vai então, já precisar, ia falar né? que o papo tá muito E a legal. conversa vai indo de um jeito que o tempo tema é um passa. tema muito novo ainda, né? Dados Sim. obscuros. E a gente vive uma exponencialidade tão alta que a gente poderia gravar um outro episódio só falando como proteger daqui pra frente Exato. de dados obscuros, visto que já existe até a política do Code Data, como você Exato. trouxe aqui pra Exatamente. gente, que é um pré-dados obscuros no Exato. tempo. Mas a gente precisa transicionar para o nosso quadro game, e aí eu vou passar para a Mari trazer o cenário para vocês trazerem pra gente um pouco sobre o que vocês fariam no lugar dessa pessoa. Legal. Bom, vamos lá, a gente não vai fugir da temática, não tem como, né? Mas a ideia é que vocês realmente sentem no desafio, né? Na cadeira, que tem o desafio e tragam pra gente ideias de por onde a gente começa, o que a gente faz primeiro, né? Os principais highlights e desafios que o caso pode implicar. E o cenário é esse, né? Eu assumi lá uma posição estratégica numa determinada empresa ou até posso estar fazendo um trabalho pontual, né? Acho que dentro do jurídico isso é muito comum, né? Ser contratado por um determinado assunto. E eu identifiquei lá, existe um volume significativo de dados que não eram vistos, não eram lembrados que existiam, né? Eu não fui contratado para resolver um dark data, eu fui contratado para gerenciar Sim. os dados da empresa, para começar a olhar, eu quero fazer IA, eu quero usar IA e eu não sei por onde eu começo, quero saber qual é minha maturidade, meu panorama de dados. E aí você chega lá e vê assim, caramba, tem um negócio aqui que a gente precisa mexer e saber o que a gente mundo faz, novo né? aqui. Tem um dark data aqui dentro dessa empresa. Por onde a gente começa? É técnico a conversa, é jurídica, é ferramental? Qual é o raio-x que a gente entrega, né? Como um panorama e a partir daí conduz decisões para que esteja em conformidade, para que não exponha a empresa em risco? Qual que é o desenrolar aqui do ponto de vista de vocês? Você comentou de uma situação que ela é mais comum do que parece. O tempo todo isso está acontecendo em várias empresas. Nesse momento exato dessa conversa deve estar Mas acontecendo. com esse nível de consciência também de que eu tenho dark data ou não? Não, ainda não. Da surpresa, assim. Exato, porque vai ser uma surpresa, tá? Mas eu tenho muitos colegas, amigos, que são contratados em empresas com o cargo de Chief Data Officer ou de
Caio, né, que é o Chief AI Officer. E muitas vezes esses profissionais, algumas coisas, né, dentre as principais, eles são contratados para, de novo, direcionar a estratégia da empresa. Então, isso que você comentou é super comum. E, obviamente, sim, é um profissional muito estratégico e que ele, de fato, tem que abrir algumas conversas, né, com várias áreas diferentes. Muitas vezes a gente sabe que na teoria é aquilo, eu preciso falar com o jurídico, eu preciso falar com o marketing, eu preciso rever contrato com o fornecedor, eu preciso rever a estrutura do time, eu preciso entender os dados que tem disponível, como que é a arquitetura de solução técnica dos sistemas que tem dentro da empresa, porque é aquilo, ficar só no estratégico, só no planejamento, não vai resolver o problema. Essas pessoas, elas normalmente elas também, né, vêm contratadas porque tem skills técnicos envolvidos, né? E essa área de dados não dá para não ser técnico dentro da execução do dia a dia, tá? Então, eu acho que é assim, eu estando nesse cenário, algumas coisas que eu começaria a pensar, né? É difícil priorizar, assim, ó, eu começaria por isso, porque a grande verdade é que quando a gente tá no jogo, é tudo ao mesmo tempo. Tem outras informações Exato, também. é meio que a Champions League ao vivo, né? Mas assim, eu acho que primeiro, começar um mapeamento técnico do que tem de sistema dentro da empresa e como que esses dados são gerados. Primeiro, estreitar relacionamento com as áreas, que é muito importante, né? A gente hoje vê várias empresas que, assim, na casa de faturamento de bilhões, que ainda tem ineficiência no processo. E a gente sabe que empresa é feito de pessoas. As pessoas não se falam. Então, o que eu faria? Mapearia alguns use cases, né? E assim, empresa, não adianta falar de projeto, né? Se for um projeto estruturante, tudo bem. Mas é use case. Então, deixa eu entender os principais use cases que são mais críticos para a empresa e eu vou começar a trabalhar em cima deles. Porque uma coisa, quando uma pessoa nesse nível chega na empresa, não tem outro caminho a não ser mostrar valor. Por quê? Não é barato. O relacionamento com as áreas muitas vezes está prejudicado, então você precisa reconquistar a confiança dessas pessoas e, obviamente, trazer o time para olhar para a mesma direção que você. Então, ó, galera, vocês estão indo para cá, a estratégia é aqui. Deixa eu mostrar para vocês e vem junto comigo. Então, acho que é um pouco disso. E também, assim, não ser o salvador da pátria, né? O cavaleiro do apocalipse, né? Chega, pianinho, tranquilo. Pessoal, ó, tô aqui junto com vocês. Vamos jogar junto? Então, assim, ó, minha estratégia é essa. Mas eu quero construir isso com vocês. Vamos entender aqui o que a gente tem disponível e começar a amadurecer. E, de novo, não é do dia pra noite. Um processo. É uma questão de tempo, tá? Acho que é um pouco disso, assim, do meu lado. Vou jogar a bola pra ela agora. Não, perfeito. Do meu lado, o que eu pensaria, assim, estrategicamente? Criar um time, igual ele trouxe, isso é muito importante. Ter diversas frentes atuando junto. Então, profissionais de diferentes áreas, todos importantes ali, todos players importantes ali para aquele projeto, que eu chamaria de um projeto. Criaria um grupo que ficaria responsável por essa descoberta, por esse estudo, né? E óbvio, dentro desse grupo a gente precisa ter alguém do jurídico. E quando eu falo jurídico, pode ser ou encarregado, que ele não necessariamente está relacionado ao jurídico, para deixar claro aqui. O encarregado é um profissional que a LGPD criou, né? Que ele fica o responsável ali por auxiliar o agente de tratamento e também por atender os titulares e atender a NPD conforme a necessidade. Então, eu puxaria um encarregado, porque ele ficaria responsável por essa parte de prestar atenção na questão da proteção de dados, né? E ali trabalharem juntos conforme acontecendo as descobertas. Necessidade de softwares ou ferramentas existem bastante, né, no mercado que ajudam data discovery, porque por conta dessa questão da proteção de dados se criou muita ferramenta para ajudar nessa parte de governança, de privacidade. Algumas delas têm esse data discovery. Então, tem muitas soluções, muitas ferramentas que ajudam também nesse levantamento, né, de informações. Mas eu, a princípio, para ficar mais fácil, inclusive porque a gente está lidando com seres humanos e comunicação não é uma coisa muito fácil, por mais que a gente ache que seja simples, sempre dá problema. Então, a gente cria ali um grupo de pessoas que vão estar responsáveis por fazer esse levantamento
desses dados obscuros desse banco de dados. Excelente discussão. Concordo, total. Legal, pessoal. Hoje mergulhamos no universo do Data Dark e entendemos que é uma questão muito mais do que de segurança. É uma questão estratégica de conformidade, é uma questão estratégica para garantir eficiência e para garantir, principalmente, a qualidade daquilo que você tem de informações a respeito dos dados que você possui dentro da sua empresa. Quero muito, mas muito mesmo agradecer pelo papo de hoje. Carolina, Obrigada muito obrigado. a vocês, gente. Foi muito legal. Como que as pessoas podem conectar contigo daqui para frente? Perfeito. Eu tenho o LinkedIn e o Instagram. Nos dois é Carolina Margonari. Se procurar Carolina Margonari, vocês vão me achar. Legal. Obrigado também, Newton. Foi muito bom compartilhar um viés mais técnico dentro de uma conversa de negócios. Não, com certeza. Para mim foi um prazer gigante falar de um assunto que eu amo de paixão. E acho que é isso. Agradecer novamente a confiança e o convite. Agradeço também, Newton. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Carol. Obrigada a vocês. Pelas contribuições. O papo foi ótimo, pessoal. E para você que nos assiste, que nos ouve, curte, compartilhe e comente. Comente aqui no vídeo o que você está fazendo na sua empresa para identificar o Dark Data. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio e nos vemos no próximo Desvendados, um podcast do Grupo Tocar. Desvendados,